quem? A Isaac? Isaac, é. Isaac. Ah, entendi. Você poderia ter entrado no celular, que era melhor. Mas tudo Meu celular bem, tá, fica tá com minha irmã. Ela tá certo. usando. Bom dia a todos, meu nome é George, professor de Física, e hoje começaremos a nossa aula. O assunto é eletrização, hoje no dia 9 de abril de 2021. Passei para vocês um vídeo que estará lá no WhatsApp, né? Ainda está, que fala sobre a eletrização por mapa conceitual. Muitos de vocês que vão sair daqui e vão para a faculdade vão aprender uma nova prática de ensino que é por mapa conceitual. O mapa conceitual, ele dá ele abre um leque de tudo que vocês estão estudando ali naquele momento, o seu tema. E ali, com isso, faz com que vocês assimilem mais o assunto. Daqui a pouco, eu vou tentar explicar isso com calma. Como eu já disse, a nossa aula é virtual e é gravada. Espero que todos estejam com as câmeras ligadas, porque antes da gravação eu repasso todas as imagens. E aí vocês me conhecem. Não que vai ficar prejudicado, mas na hora de fazer as avaliações eu ter que dar o ponto, eu procuro saber quem fez, entendeu? E aí, quem arrumou, quem fez tudo direitinho, e aí eu ajudo. Ah, professor, eu não quero assistir a aula virtual. Não tem problema. Professor, eu não quero fazer o exercício no caderno. Não tem problema. Mas vai ter as avaliações, as provas, entendeu? E aí é só tomar o 10 lá, 3, 3, 3, 4, então aí passa, não tem trauma não. Eu mesmo, se eu fosse fera em física e fosse um de vocês, eu só queria só estar estudada mesmo e acabou ver se passava. O problema é que às vezes fica difícil de tomar uma nota boa na física, então é bom a gente ter esses pontinhos extra, né, para nos ajudar. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a apresentação, vou pegar de novo aqui o tablet, que ela que está dando aí a apresentação, por favor, vocês. Isso. Aí, gente. Vocês veem aí que tem um processo e que foi ensinado lá, explicando o que seria a carga elétrica. Eu vou até melhorar isso. Sei que eu vou fazer, eu vou transferir para um editor. É melhor para vocês. Imagem. Vou parar aqui um pouco a compartilhar. Pronto, agora. Compartilhar agora com vocês. Pronto. Vocês estão vendo aí? Sim. Pronto, beleza. Gente, aqui é o processo de eletrização que vocês assistiram o vídeo. De tudo que passou no vídeo, antes de fazer algumas perguntas e agilizar, alguém aí teve alguma parte que não entendeu?
Se não quiser abrir o áudio, pode escrever no chat. Estou visualizando tudo. Então, posso seguir, né? Beleza. Então, o que que vocês veem que eles primeiro explicam aqui? Ó. Primeiro, a carga, ele se conserva, certo? Se conserva. E ele é quantizada, certo? O que seria isso? Que num átomo ou em qualquer partícula vai ter lá o positivo, o negativo, e geralmente os dois lados eles possuem iguais, positivo e negativo, quando eles estão estabilizados. Independente de quando você perde elétrons, quando você se liga a outra partícula com a que você juntou, eles vão tentar se estabilizar com a mesma quantidade de cargas. Já a questão da quantizada foi o nosso assunto principal, que é a quantidade de elétrons, tendo ele, cada um, uma carga elementar que 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, seguindo aqui, deixa eu tirar. Nesse processo de carga, nós temos os prótons e os elétrons. Eu falei a vocês que os prótons, eles ficam presos lá. Dificilmente eles se saem se partem do átomo. Isso é um processo chamado de radiação. Desculpa. Esse processo vocês vão entender melhor já no final do ano, que a gente entra nesse assunto logo depois de magnetismo. Então, ele também tem um processo de cargas, certo? Quando você tem excesso, ele é positivo. Nos elétrons, quando ele tem excesso, ele é negativo. O nêutron em si, ele não incide quase nada. Agora, o que seria interessante vocês sabendo, que esse processo de retirada de elétrons é o processo de eletrização, certo? E esse processo de eletrização, ele se dá nessas três formas: atrito, por contato e por indução. Gente, isso cai muito em prova. Cai em vestibular, cai bastante, cai no Enem. Então é interessante que vocês deem uma lida e uma estudada como são feitos esse processo. Inclusive, no vídeo, o professor explica como é esse processo. Porém, existem elementos que são bastante condutores. Quais são esses elementos? Aqueles que perdem ou recebem elétrons com facilidades. Geralmente são os metais. Bom dia. São os metais. E existem os que não que são difíceis de perder ou ganhar elétrons. São isolantes. Borracha, entendeu? Plástico. São aqueles isolantes que, digamos, esse fio está eletrizado, aí você vai lá com um pano para pegar uma borracha, entendeu? Coisas que não perdem elétrons com facilidade. Então você já sabe disso. Você vê que um fio de cobre, ele tem a parte eletrizada dentro. Se você pegar nesse fio, você vai tomar choque. Mas por fora existe um material isolante, um plástico, que isola, que faz com que os elétrons que estão percorrendo ali continuem ali dentro e não saiam. Certo? Até aí, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Beleza, então vamos continuar. Então, dentro desse processo de eletrização, temos a nossa quantidade de carga. Vai ser a nossa primeira fórmula. Eu já cheguei a comentar isso com vocês em uma aula de campos. Então, um elemento, um material eletrizado, ele pode ter a quantidade de cargas. E essa quantidade de carga eletrizada, ela pode ser positivo, como ele pode ser
negativo. Para que ele seja positivo, ele perdeu elétrons. Para que ele seja negativo, ele ganhou elétrons. Logo, se eu tenho um cabozinho de metal e esse cabo ele perdeu o elétron saiu dele, logo automaticamente ele vai ficar positivo. Vai ficar com carga positiva, certo? Não esqueçam disso, ele vai ficar com carga positiva. Agora, se no processo de eletrização ele ganhou elétrons, porque quanto mais elétrons ele vai ficar negativo. Se o elétron tem carga negativa, por convenção, então acontece isso. Vocês não podem esquecer disso. No caso aqui, ele começou, certo? Deixa eu tirar aqui. Ele começou a ganhar, ó, foi entrando para ele cargas negativas. Se ele começou a ganhar, ele vai ficar negativo. Até aí tudo bem? Estou bem simplesinho, bem devagar, para poder a gente entrar no assunto que a gente mais precisa saber, certo? Se tiver alguma dúvida, interrompe e pergunta. E aí, temos a nossa fórmula, que é essa quantidade de carga total pela quantidade de partículas, certo? Que no caso, geralmente a gente utiliza elétrons, mas pode ser uma partícula carregada, vezes a carga elementar. E sabemos que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Certo? Então, se você tem esse cabo aqui, e esse cabo, ele ganhou, porque você sabe que o átomo ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, mas ele ganhou a mais, digamos, 2 vezes 10, que elétrons é tão pequititico que é casa de bilhões, trilhões. Digamos, 25 elétrons a mais. Ele ganhou o a mais, ele ganhou. Se ele ganhou, ele vai ficar positivo ou negativo? Negativo. Negativo, muito bem, muito bem. Ana Eduarda, nesse caso aí, pode até ser, mas futuramente, quando a gente entrar em campo elétrico, certo? É isso aí mesmo. Tem um pouco a ver com isso, mas vocês vão... Existe outro sistema que entra na questão de pilha, de positivo e negativo. Por enquanto, a gente só fala de carga, mas quando chegar em campo elétrico, você vai ver que é isso aí mesmo. Fala em potencial elétrico. Vai ser assim, essa semana a outra, viu? A gente já vai entrar nesse assunto. Então, vocês acertaram, vai ser negativo, certo? Porque ele vai ter uma quantidade de elétron a mais, então vai ser negativo. Então, vai ter muitos exercícios desse jeito. Perguntar qual é a carga total e se ele vai ser positivo ou negativo. Bom, até aí tudo bem. Se eu quiser saber a quantidade de carga total, isso, aí você lembra do nosso métodozinho para poder resolver isso. O que a gente faz? A gente coloca os dados, os cálculos e o rascunho. Certo? Daí vocês já sabem.
Então, eu gosto de deixar tudo bem arrumadinho para você ter uma visão do que vocês vão fazer. Então, tu chegou aqui, falou. Quais são os dados? Eu tenho certo? Eu tenho que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Então, você já tem aí. Eu tenho N, que é a quantidade de elétrons, ó, foi dado aqui, 2 vezes 10 elevado a 25. 2 vezes 10 elevado a 25. E eu não tenho a quantidade de carga. Certo? E a fórmula eu já passei para vocês e vocês, inclusive, viram no vídeo do mapa conceitual. Que é a carga total dela vezes N, que é a quantidade, e elétron. Repare que é uma fórmula bem simples, bem facilzinho de fazer. E aí você só coloca os dados nele. Então vai ser a carga total, que é um Qzão, N, que é 2 vezes 10 elevado a 25, que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Cuidado com esses jogos de sinais. Você lembra que eu sempre, desde quando vocês foram no meu primeiro ano, que a gente trabalha com isso. Se tivéssemos feito tudo bonitinho, primeiro, segundo, terceiro, aluno meu é fera nesses cálculos, porque eu sempre aperto a mente, certo? Então, vamos ver se esse ano a gente tenta conseguir isso. Então, o que vocês têm que fazer? É um processo de multiplicação. Então, se é um processo de multiplicação, você multiplica os números significativos, ó, você multiplica esse com esse, e vai somar, ó, os expoentes. O 25 mais o menos 19. Cuidado com o jogo de sinais, viu? Não esqueçam disso. Então, eu posso fazer aqui, ó, no meu rascunho para poder visualizar melhor. Primeiro que eu vou fazer, eu vou multiplicar 2 vezes 1,6. Aí eu chego aqui, vou dar aqui do lado, 1,6 vezes 2. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. A vírgula tem uma casinha só, então 3,2. Então, já sei que a carga total vai ter como número significativo 3,2 vezes 10. Agora, o que eu vou fazer? Vou somar os expoentes. E quem são os expoentes? 25 mais menos 19. Ó, menos 19. Mais com menos dá menos. Então, eu tenho que ficar ligado nisso. Menos 19. Agora vai o quê? Subtrair. 25 menos 19, sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior. O sinal do maior é positivo. Então, 25 menos 19 dá 6 positivo. Então, essa é a quantidade total do sistema. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não. Pronto, até aí tá tudo facilzinho, não é isso? Então, beleza. Gente, isso aqui é o que vocês vão ter. Isso aqui, ó, vocês não precisam copiar, porque logo eu terminar minha aula, eu vou disponibilizar essa gravação e esse material que eu estou escrevendo aqui para vocês. Ok? Vou colocar tudo lá. Diga, Jefferson. Como o elétron ele é negativo, a questão devia ser negativa? O resultado devia ser negativo? Isso. Essa carga é negativa. Entendeu? Se ele aqui, ó, ele ganhou, ele aqui ele é negativo. Mas geralmente a gente nem... A não ser quando o exercício não é na pergunta, eles pedem. Entendeu? Ele tem um sinalzinho mesmo. Menos 3,2 vezes 10 elevado a 6 cônodo. Mas assim,
é muito relativo. Ele sabe que ele tem uma carga eletrizada. Aí vai perguntar, ele é positivo ou negativo? Nesse caso aqui é negativo. Mas essa pergunta eu já tinha feito no início. De boa? Então, mas é isso aí mesmo, viu, Jefferson? Sempre ele vai ser negativo. Agora, esse sinal aqui assim, ele não tem muita precisão, porque o importante é que vocês saibam que ele tem uma carga total negativa. Certo? Agora, eu vou dizer a vocês qual o motivo da necessidade de a gente saber se ele é positivo ou negativo. Por quê? Vai ter exercícios em que ele vai dar, vou dar duas partículas, exemplo, uma carga Q1 e a carga Q2. Se Q1 ele for positivo e Q2 também ele for positivo, essas duas cargas, por serem iguais, eles vão ter um processo de repulsão. O que é repulsão? É um processo de se afastar, de afastamento. Ele não se atrai pelo outro. É a mesma coisa que acontece quando ele, deixa eu botar aqui do lado, ele tem Q1 menos e Q2 também menos. Certo? Então, se as duas cargas envolvidas tiverem um mesmo sinal, ou quer dizer, os dois são positivos, os dois são negativos, essas duas cargas, ela tem uma força de repulsão. Ok? Então, se no processo de eletrização eu tenho um equipamento que está carregado negativamente, outro que está carregado negativamente, eles não vão se atrair. Eles vão repelir. Um repele do outro. Isso todas as vezes que as cargas são iguais. Certo? Agora, se um tem carga positiva, o outro negativa, eles se atraem. Certo? Precisam de ter cargas diferentes para eles se atraírem. Alguma dúvida até aí? Então, se eu chego aqui embaixo e coloco Q1, Q2, ele é positivo, ele é negativo, ou que Q1 seja negativo, ou que Q2 seja positivo. Repare que eles dois têm sinais diferentes. Então, se ele tem sinais diferentes, todo esse aí, eles vão se atrair. Certo? Tipo, mosca no mel, abelha no mel, porco do lixo, se atraem. Certo? Então, nunca esqueçam. Sinais diferentes se atraem. Sinais iguais se repetem. Alguma dúvida? Sim, Josivaldo, quer perguntar alguma coisa? Professor, eu queria saber até quando é a aula do senhor mesmo? É até 9 horas. É só para saber, só. Tá bom. Viu? É que a professora mandou A aula professora no de Google português Meet. mandou o link da aula. Sim. A aula da professora que hora? Irineu. Não sei, não. Deve ser 9, né? É. Tá. Mas tudo bem, a gente já está terminando já. Certo? Então, quem é a professora de português, Analice, né? Não, professor, depois da aula Professora do senhor é DR, não é matemática, não. Ela é o último horário. Mas por que ela mandou? Ela vai esperar. Oxe. Eu vou falar com ela aqui no salão. Gente, peraí, a questão é, o professor não era João? Se atrapalharam, Suelen, é a professora de matemática que mandou, entendeu? Beleza. Então, eu vou concluir já. Falta só 5 minutos aqui, viu? Beleza. Então, eu tenho aqui o que vocês vão entender sobre a carga total. Vamos ser rápido, né? Falta só uns 5 minutos para terminar minha aula. A carga total
Então, para vocês descobrirem qual a quantidade de elétrons, também você pode utilizar aquela mesma fórmula. Digamos, se eu tenho uma carga total, digamos, de 5 coulombs. Exemplo. Eu sei que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Qual a quantidade de elétrons envolvidos? É simples, é só você usar a fórmula Qzão igual a N vezes E. Qzão você tem. Vou botar em azul. Qzão você tem, que é 5 coulombs. N você não tem, mas você tem E, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Certo? O que você vai fazer? Simplesmente você vai, aqui está multiplicando, ó. Vou mostrar. Aqui, você está multiplicando N com E. Já que está multiplicando, esse elemento, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vem para cá, dividindo. Aí ficaria, rápido aqui, N 5 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O número significativo aqui é 5, certo? Vocês não podem esquecer. 5 dividido por 1,6. Aí fica N, que é igual a 3,125 vezes 10. Não esqueça que, dependendo de qualquer coisa, o número aqui, ó, poderia ser, repare vocês, vamos nos imaginar que 5 puro seja a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 0. Concorda comigo? Por quê? Qualquer número elevado a 0 é igual a quanto, gente? Alguém se lembra de potenciação? 0. Não. 1. 1, muito bem. Então, se 10 é elevado a 0, ele é igual a 1. 5 vezes 1 é 5 mesmo. Então, 5 é igual a 5 vezes 10 elevado a 0. Certo? E aí, você se lembra como é o processo de divisão de potenciação? Ou de número científico, de notação científica, de potência de 10? Você vai pegar esse número aqui e vai subtrair. Na multiplicação a gente soma. E na divisão a gente subtrai. Então vai ser 0 menos 19. Se lembra que eu falei a você para tomar cuidado do jogo de sinal? Porque eu vou pegar agora esse 0, ó, esse 0 aqui, 0 menos 19. Menos com menos dá mais. Mais 19. 0 mais 19, 19. Então, qual a quantidade de elétrons envolvidas ali? 3,125 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Gente, isso aí é uma questão de matemática básica, que eu sei que muitos têm dificuldade, mas no decorrer das nossas aulas eu vou tentar tirar essa dúvida, certo? Professor, uma dúvida. Diga. A unidade desse assunto, eletrostática, é coulombs, é? Coulombs, é da unidade de carga elétrica. Digamos, uma carga elétrica é tida como coulomb, é o nome coulomb, certo? Beleza? Mais alguma pergunta? Não, né? O que eu vou fazer? Eu vou encerrar nossa aula agora, mas logo após que o vídeo
da nossa gravação estiver carregada, eu vou colocar lá no WhatsApp para os alunos que não puderam assistir e para os alunos que queiram rever essa aula, certo? Além disso, vou colocar esse material que vocês estão vendo aqui exposto, do jeito que está meio bagunçado, mas vou colocar, mais um exercício com isso aí para vocês praticarem. Não tem pressa, não tem agonia. Ah, professor, não quero botar no caderno, não precisa botar. É só um material de estudo. E vocês sabem, com o retorno, eu só faço dar uma olhadinha no caderno. Tá tudo Professor, a direitinho, gente tem que realmente parar de assistir aula do senhor para assistir aula de GR, é? É sério isso? Infelizmente tem isso aí. Porra, sacanagem. Hora da manhã, gente. Poxa. Sim, Eliel, o senhor vai passar atividade sobre esse assunto hoje? Sim, eu vou botar lá, mas não é obrigatório. E outra, não é para fazer no horário do professor, viu? Vocês fazem depois, no horário que seja meu, ou no horário que vocês estejam de aula vaga, certo? De tarde, de noite, fica como dever de casa. Mas tem um horário do professor das outras disciplinas. Professor, diga, amor. por que o senhor não dá uma aula, tipo, como mexer nessas coisas para, tipo, gravar aula e tudo mais para outros professores? Porque, tipo, sabe, só o senhor faz isso, entendeu? É interessante. O que poderia Nem fazer é obrigação assim, do senhor, mas fazer o quê, né? alguns professores eu consigo falar para poder ter isso. Alguns professores eles têm resistência em relação à aula síncrona, que é a aula conversando com vocês em vídeo. Mas aí eu vou tentar conversar com alguns, viu? Inclusive, A pessoa tenta conversar com sempre uma ajuda certa isso. professora que ela acha que botou a opção de anexar atividade, sendo que ela não botou, aí parece que tá lá o aplicativo de enfeite, entendeu? Que a gente tem que estar dando o trabalho de mandar Não. pro e-mail dela. Vê se você consegue resolver tem isso aí problema. também, que é complicado. Tem uma certa professora Peraí, que ela botar para poder anexar a atividade, não. Ela simplesmente manda a gente fazer uma atividade, ela cobra a atividade, a gente quer entregar, mas não tem como. Aí ela bota uma mega outra blaster solução, que para ela é maravilhosa, e mandar pro e-mail dela, sendo que tem um aplicativo para quê? De enfeite? Sem dúvida, teve algum problema de, como é que chama, de informação, alguma coisa não deu errada nisso. Mas, com certeza, a gente há de resolver. Eu acho que você não deve ficar muito preocupado com isso agora. Todo material que não for postado a tempo, os professores vão pegar depois com calma, porque a gente ainda está amadurecendo isso aqui de aula virtual, certo? Eu acho que isso só funciona para o senhor, sabia? Tipo, esse negócio de pegar a atividade depois, porque tem professor que não tem essa paciência, não. Não tem não, né? Não, mas vai ter. Vai ter que... Ontem a gente teve uma reunião, inclusive com... Eu acho que é a professora que vocês estão falando aí. E estão articulando para isso, viu? Vocês não ficam preocupados não, que vai resolver. E outra coisa, qualquer coisa, pode vir falar comigo. Olha, professor, eu tive dificuldade com esse tal professor, negócio de postagem, aí eu vou lá, converso com o professor, mostro. E não consegui, eu converso com a direção. Viu? Ninguém, olha, com certeza, ninguém. Deus é testemunha que eu falei, gente. Deus é testemunha. Eu falei, chama o nosso diretor. Ai, Deus é testemunha. Mas aí tá tranquilo aqui, porque como vocês estão lá, que está sendo gravado, qualquer coisa, professor, se lembra que o senhor falou, e outra gravação vai ficar sempre lá no grupo de WhatsApp, então vocês vão ter sempre acesso a isso. Então, eu vou conversar com alguns professores para ver se dá uma ajuda. O que eu não posso é, digamos assim, pedir que os professores ou impor que os professores façam do mesmo trabalho, assim como eu procuro fazer. Eu acredito até que existem professores que façam até um trabalho até melhor de como. Mas aí eu acredito que a gente consiga resolver isso aí no decorrer do tempo. Bote na cabeça de vocês e depois até me cobre. Professor, eu fui prejudicado, eu não tive acesso, eu não tive não sei o quê. Não vai ser prejudicado. Eu estou conversando direto com o Robson está dando um apoio danado em relação a isso. Certo? Pode ficar despreocupado. E outra, desculpe sobre o eco, vou até tirar aqui, que eu ainda não tive condição de comprar um material melhor, aí por isso que está dando isso. Diga.
Eu gostaria de saber, essas aulas ao sábado, né, que são obrigatórias assim, vai ser virtual ou só vai ser atividade mesmo? Olha, essas aulas aos sábados, ela vai ficar do tipo a cargo do professor. Mas eu acredito que vai ser sempre assim. Quando eu estiver no meu dia, eu vou passar uma atividade para vocês no dia, um vídeo, para vocês assistirem. Porque eu não acho conveniente eu dar uma aula síncrona como essa aqui. Porque um sábado, às vezes, vocês estão na casa dos seus avós, estão em algum lugar, para não sei o que, aí, às vezes, ficam com certa dificuldade, como eu também já tive, certo? Então, o que vocês vão fazer? Nesse dia, o certo é o professor passar uma atividade, um vídeo de YouTube ou coisa assim, que vocês possam ter o sábado para poder fazer. Ou pode ser uma pequena atividade. Mas nada de forma obrigatória, nada de uma forma que vocês têm que estar no computador para não sei o quê, entendeu? Agora, o sábado tem que existir que está na carga horária, ok? Mais alguma dúvida? Beleza. Olha só, ontem a gente numa reunião com os professores, Robson, ele foi enfático em relação a isso, sobre a questão do horário do professor. Então, a gente sempre tem que dar uma compreendida, que às vezes o professor se passa por causa da questão da nomenclatura, primeiro, segundo, terceiro e terceiro especial. Então, eu procuro deixar isso mais arrumado, e vocês já viram que todo domingo eu coloco a programação da nossa aula e o dia. Já viram? Porque para vocês já se acostumarem. Na verdade, a nossa aula começa às 7h10, 7h30, 7h20, uma coisa assim. Bem mais cedo. Mas como esse horário é muito cedo, e aí eu sei que muitos de vocês, por serem adolescentes, têm uma dificuldade de acordar cedo, eu procuro colocar esse horário e um videozinho para a gente assistir. Certo? Eu vou encerrando aqui a aula. Agradeço a presença de todos vocês. Tenham um excelente final de semana. E não esqueça do conceito que eu sempre dou. O melhor amigo de vocês são os pais de vocês, certo? Então, qualquer coisa, converse com eles. E não esqueça que a doença ainda está aí na porta. Se cuidem e cuidem das suas famílias. Um abraço a todos.